professora? Olha, antes de mais nada, é um consenso que foi um absurdo, né, esse ataque, esse número absurdo de vítimas, que a gente não sabe ao certo. A gente não tem certeza quem foi que perpetrou o ataque, mas certamente Israel já é o perdedor, como o Josias já tinha dito, o evento que aconteceria na Jordânia com a participação do Biden, né, já foi cancelada, a rua muçulmana, né, já está totalmente anti-Israel. Então, acho que, enfim, no primeiro momento seria indiferente no sentido de já ter acontecido essas questões. Agora, eu discordo totalmente dessa análise de que a ida do Biden a Israel enfim, um presidente fraco. Isso me parece um desconhecimento das questões internas de Israel. O governo Bibi Netanyahu está totalmente esfacelado, já ficou claro, né, enfim, o que foi o 7 de outubro, esse fracasso em termos de inteligência, o fracasso em termos de reação militar desse país, que é uma potência militar, um fracasso que já está há 12 dias de reação em relação à sociedade civil. A sociedade civil israelense está agindo por conta própria, os ministérios não funcionam, ninguém fala com ninguém. A minha interpretação, e de alguns analistas que eu tenho acompanhado na mídia israelense, como Alon Pinkas, pessoas, né, que acompanham o conflito há muito tempo, é que o Biden, que não gosta do Bibi Netanyahu, a gente tem que ter isso em mente, está indo lá para conter. Ele, em grande medida, está funcionando, inclusive, ele está encontrando agora, né, com a família das vítimas, algumas pessoas que reagiram, e de pessoas sequestradas, tem pessoas com binacionalidade, tem americanos entre os sequestrados. Ele está mostrando uma força que o Bibi não tem. Né, aquele macho man, aquele Mister Segurança, que é o Bibi Netanyahu, ele foi um fracasso, e eu agradeço ao Biden, eu estou chamando ele de São Biden e São Blinken, porque está evitando a presença dele lá, quer dizer que não vai ter incursão por terra. Incursão por terra é mais tragédia, sobretudo para os inocentes palestinos que já estão morrendo aos montes, é uma tragédia para os soldados israelenses e não vai resolver o problema do Hamas. Então, eu agradeço o convite, mas eu já chego aqui discordando, desculpa. Muito bom, Mas muito bem, professora, porque professora. esse que é a coisa boa, porque a gente quer aqui abrir espaço para várias vozes, porque é algo extremamente complexo e análise de vários lados, né? O Josias até queria fazer pergunta. Pode fazer, Josias. Eu queria perguntar à professora se nós estamos entendidos no sentido de que o Biden realiza uma viagem a qual ele exerce um papel moderador, que a ONU se absteve de exercer até agora e tal, vai dialogar com o Netanyahu, e ele é hoje a voz mais abalizada para fazer isso, porque abraçou Israel num primeiro momento e hoje pode cobrar do Netanyahu alguma preocupação humanitária com esta resposta que Israel está dando em Gaza. A minha dúvida, professor, e eu queria lhe perguntar, é se a senhora acha que um apelo do Biden surtirá efeito, se ele conseguirá, como a senhora mencionou, está todo mundo esperando há dias uma incursão por terra, né? Acha que a visita do Biden vai impedir esta incursão? Olha, Josias, eu acho que está conseguindo segurar essa incursão já há alguns dias, já é um grande feito. Agora, eu tenho falado isso com a mídia brasileira porque o que aconteceu para os israelenses não tem precedente. São 1.200, 1.300 mortes. Você falou, eu tinha anotado aqui, né, que não a questão do hospital inaugurou um debate de narrativas. Não, a gente teve um debate de narrativas muito forte, que ninguém acredita que teve bebê decapitado, ninguém acredita que teve crianças de mãos amarradas e queimadas em pilha. Para os israelenses, eles estão muito mordidos, foi muito bem feito esse ataque. O grau de violência, inclusive, a gente tem que sempre lembrar, Josias, essa região em volta ali do Otef Asa, do envelope de Gaza, é uma região de kibbutz, é uma região de pessoas de esquerda. Muitos dos mortos e dos sequestrados são ativistas pelo diálogo, pelo Estado binacional. Então, o sentimento dos israelenses, isso é quase que comum, é que não, o que é diferente é que tem que lerracer, tem que destruir. Não tem mais já esse negócio de cessar fogo com o Hamas. Então, o que eu torço, eu entendo a dor, até porque eu perdi pessoas próximas, e a minha irmã também. Eu entendo a dor, eles querem alguma resposta. Agora, que resposta é essa? Qual é o grau de efetividade? Ao que tudo indica, parece que está tudo sendo preparado para essa incursão, e, em grande medida, eu acho que o Biden está conseguindo segurar. Quanto ele vai conseguir segurar, a gente não sabe, e esse imbróglio na ONU, né, enfim, que o Jamil Chad é a grande figura que cobre internacional, né, essa área das organizações internacionais, a gente vê todos os estados reconhecendo. Eu não conheço nenhum, nem o Brasil, se sofresse o que Israel sofreu, que não fosse reagir.
é inominável, como alguém que estuda o Oriente Médio há muito tempo, como alguém que descende de sobreviventes do Holocausto, a dor dos israelenses todos. Eu nunca vi, inclusive o país que estava rachado ao meio está unido, né? Então, assim, eu acho que tudo indica que vai ter uma invasão por terra. Por enquanto, os Estados Unidos estão conseguindo segurar, e eu estou rezando para que tenha outros atores na arena internacional, que o Brasil, que consigam também fazer isso, porque eu entendo a dor dos israelenses, mas os palestinos que são inocentes estão pagando, e não vai solucionar. Só vai solucionar quando tiver negociação, 2 estados. E talvez tenha que negociar com o Hamas, é horrível dizer isso. Aliás, professora está falando sobre o posicionamento dos países. Como é que analisa o posicionamento do Brasil? Vamos colocar de novo o que o Lula colocou hoje no X, falando sobre o ataque. O ataque ao hospital é uma tragédia injustificável. Guerras não fazem nenhum sentido. Vidas perdidas para sempre. Hospitais, casas, escolas construídas com tanto sacrifício destruídas em instantes. Refaço esse apelo. Os inocentes não podem pagar pela insanidade da guerra. E aí ele compartilha algo que ele tinha feito, que era um apelo à ONU, né, para a proteção das crianças palestinas e israelenses. E hoje a gente estava ouvindo agora há pouco o Jamil Chad falando que o Brasil vai apresentar a proposta de uma pausa humanitária. Como é que a senhora analisa o posicionamento do Brasil nesse momento, né? Há uma cobrança para que o Brasil seja mais duro em relação ao Hamas. O presidente Lula, ele usa o termo de um ataque terrorista, mas não chama o Hamas de terrorista, né? E agora o Lula faz essa crítica ao ataque ao hospital, mas não vai para nenhum lado, né? Não vai para nenhum lado. Como é que a senhora analisa o posicionamento do Brasil e o que pode ser essa pausa humanitária? Ela pode ajudar? Essa pausa humanitária é urgente, né? Tanto para a retirada dos brasileiros, a retirada dos internacionais, a abertura de um corredor humanitário urgente para que os palestinos tenham acesso, né, à ajuda humanitária de uma maneira geral. E eu acho que pode ser também o elo para a gente lidar com os cerca de 200 reféns, crianças, idosos, de várias nacionalidades, talvez, não sei se tem brasileiros também, que estão nas mãos do Hamas. Então, enfim, eu não sei exatamente os detalhes, mas eu acho que o papel do Brasil é importante. Eu acho que não queria estar na pele do Lula no sentido de ter que, né, negociar, são termos diplomáticos, porque provavelmente o embaixador Alessandro Candeias, que está em Ramallah, que responde pela Palestina, ele vai ter que negociar com o Hamas para poder retirar os brasileiros, né, de Gaza. Então, na diplomacia, você tem que manter as portas abertas, né? Da mesma forma, não chamar o Hamas de terrorista. Você tem o PT, né, da onde vem o Lula, que não reconhece. Enfim, eu, como pesquisadora que estuda terrorismo, acho que sim, mas a gente tem que tentar entender esse jogo, né? Eu não queria estar na pele, né, dessas negociações, mas eu acho que, cara, o Brasil tem uma tradição diplomática, o Brasil tem um peso nesses dois lados, e é o que me dá esperança de alguma voz aí diferente nisso, que é mais do mesmo. Tá? O que a gente está vendo é mais do mesmo. As mesmas respostas para os problemas de sempre. Isso não vai resolver. Professora, esse ataque ao hospital que provocou o cancelamento da reunião que haveria do Biden lá na Jordânia, que efeito pode ter naquele movimento do mundo árabe, com uma aproximação com Israel? 2020, os Emirados Árabes, o Bahrein, o Marrocos estabeleceram laços diplomáticos com Israel. Agora, antes do ataque, esse ataque hediondo do Hamas em território israelense, havia uma aproximação da Arábia Saudita com Israel. Muitos dizem que, em função esse foi um dos elementos que levou o Hamas a tramar esse ataque, né? Que efeito pode ter esse desdobramento do conflito em Gaza, com o ataque ao hospital, a condenação, que a versão de Israel já foi como que recusada, né, pelos líderes árabes num primeiro momento, palestinos também, né? Que efeito pode ter na geopolítica regional um episódio como esse, para além da guerra que já está, enfim, interferindo nisso tudo? Olha, na realidade, oficialmente, quer dizer, vocês têm, como você falou, né, os acordos de Abraão, Israel normalizando relações com esses 4 países árabes, né, Bahrein, Emirados Árabes, Marrocos e Sudão. Inclusive, isso parecia que era uma questão do Oriente Médio. Eu mesma era uma analista que falava, olha, a questão palestina perdeu uma centralidade. Esses países acham que é isso, a gestão do conflito, não vão ter solução, e que Israel cada vez mais faz parte
do jogo do Oriente Médio, sobretudo para conter o Irã, né, que é algo que não está sendo falado agora. Esse ataque, eu particularmente, assim, eu falo e grito, para quem quiser ouvir, o 7 de outubro foi uma vergonha, Israel foi pego de calças curtas, alguns acadêmicos falam isso. Esse ataque ao hospital, eu tenho escutado muitos experts, não faz sentido, seria uma burrice muito grande por parte de Israel, mas como eu falei, isso independente do que eu acho, do que o Bibi Netanyahu está falando, o Lapid está falando, isso já influenciou a rua árabe e muçulmana. O que acontece? Em termos regionais, a minha interpretação e o que eu estou lendo é que a Arábia Saudita, mesmo o Egito, eles não querem o Hamas. Provavelmente eles querem a saída do Hamas é bom para eles, mas eles têm que escutar a rua, né, o apelo. Aquilo que a gente achava que a questão palestina estava controlada, não, ela voltou. Aliás, esse foi o outro grande efeito dos ataques, né? Não só melar, digamos assim, a normalização com a Arábia Saudita, que na prática já acontece, né? Seria essa formalização, também voltar a fazer com que a questão palestina não sumisse do noticiário e de uma centralidade de uma maneira geral. Então, eu acho que num primeiro momento fica em suspenso. O que tem que tomar cuidado são essas coisas que vocês estão falando, as que vocês falaram, né? Se vai levar palestinos de Gaza para o Egito ou para a Jordânia, isso pode impactar as relações antigas de Israel. Porque seria uma solução. Está todo mundo falando que Israel que pegue os palestinos de Gaza e leve para o Negev, para o deserto do Negev, para evitar. Enfim, a gente tem que acompanhar, a gente precisa de algum adulto no recinto para conter esse conflito, porque ele pode escalar de uma maneira gigantesca, e tem questões geopolíticas mais amplas. A gente está falando aqui do Biden, né, de mão apertando a mão do Bibi, certamente, né, se contendo. Obviamente, ele queria estar olhando para as questões mais amplas, que é o que tem que olhar também. Quem está lá na China junto com Xi Jinping, o Putin. A gente tem que olhar também esse contexto em termos de geopolíticas mais amplos, né? O mundo está muito fraccionado. Eu não sei se eu respondi, mas eu iria por aí. Acho que sim. Respondeu. Para usar a sua expressão, professora, a senhora acha que nesse momento o Biden é o adulto no recinto? Cara, eu nunca pensei que ia falar isso, mas eu acho que sim. Eu, sinceramente, o Blinken também. Aliás, agora eu estava acompanhando a mídia israelense, eu fico zapeando os 3 canais, o pessoal estava falando assim, cara, o Biden precisa comer, ele está 4 horas escutando o Bibi, né? Tipo, ninguém merece. O Blinken, no outro dia, ficou 8 horas. Então, assim, eles estão usando... Me lembra muito depois da guerra de Yom Kippur, aquela shuttle diplomacy do Kissinger, né? O Blinken está fazendo um papel aí que merece respeito. Mas, enfim, vamos ver quem vai chegar nesse contexto, lembrando que o mundo está fraccionado, a guerra na Ucrânia destabilizou tudo. Não tem nenhuma resposta fechada, mas eu acho que o Biden é o adulto no recinto e o Blinken também. Professora, eu sei que a senhora tem aí horário, aquela pergunta clássica, né? A senhora acha que essa guerra vai se resolver em poucos dias? Como é que a senhora vê o fim disso? É possível um acordo? É possível um cessar? Como é que a senhora vê o encerramento disso? Olha, Fabiola, então, é muito difícil isso. O que eu torço? Eu torço que tenha, né, mediação internacional, que o multilateralismo volte. Mas aí, Fabiola, eu vou te falar também como judia, como alguém que morou, que poderia estar no sul de Israel visitando amigos. Eu tenho amigos que moram em Moshavim, Kibbutzim, ali perto. Não tem precedente na história de Israel e da história recente do povo judeu. Foi o dia que mais morreram judeus desde o Holocausto. Está todo mundo muito machucado, muito doído. E mais ainda, essa quebra desse acordo, desse contrato social do Estado de Israel. O Estado não compareceu, a sociedade civil que está comparecendo. Por um lado, isso é muito bonito, né? Enfim, na hora do vamos ver, a fala está parecendo muito, sabe aquilo, tudo que nós tem a nós? É isso. Então, eu estou querendo dizer, eu adoraria achar que teria não só um cessar-fogo, como a solução, finalmente, 2 estados. Isso era previsto para 75 anos atrás. 2 estados legítimos, 2 grupos de seres humanos. A gente está vivenciando aí desumanizações de ambas as partes, ou pessoas que falam que um não tem legitimidade. No âmbito internacional, ambos têm legitimidade. Na história, enfim, é isso que eu acho que deveria acontecer. Mas, a curto prazo, torcendo aí para que tenham novos atores e que também levem em consideração a dor dos israelenses e porque que a comunidade judaica global, que é muito diversa, também está sofrendo muito, né? Porque isso também está gerando antissemitismo no mundo todo.
Não, e a senhora falando até, é muito interessante a senhora falar, né, como judia até, esse apoio que existe neste momento a Israel, e a gente vê isso aqui para o Brasil, a gente que vive num mundo já que num país tão polarizado e tudo vira, né, um lado ou outro, vira esquerda, direita, e isso veio, essa guerra veio, você vê as pessoas discutindo de uma maneira extremamente superficial em relação a isso, e aí condenam um lado, condenam um outro. Como é que a senhora vê, inclusive, essa discussão que acontece nesse momento no país, né, porque é isso, é o direito de Israel de se defender a um ataque sem precedentes desde o Holocausto, uma dor que ninguém nem imagina e que reativou essa dor, quando a senhora fala sobre isso, né? Só que as pessoas, elas trazem isso aqui para o Brasil de uma maneira extremamente superficial. Como é que a senhora está vendo isso aqui, inclusive de políticos falando a respeito disso? Eu acho que é uma continuação do Lula-Bolsonaro, assim, em grande parte, até porque houve um apoio, sei lá, complicado, né, uns usos de Israel em relação ao Bolsonaro, e, enfim, você tem uma esquerda, digamos, é óbvio que eu estou generalizando, né, mas é uma esquerda que, obviamente, apoia os palestinos e não gosta de Israel. Eu acho que está sendo muito superficial. Muitas pessoas também que nunca estudaram a região, que não têm ideia do que é terrorismo, que não têm ideia de um dos lados, né? Falando, enfim, lacrando nas redes sociais, né? E as redes sociais não têm filtro. Então, isso me preocupa muito. Onde eu tenho espaço para tentar mostrar, e eu tomo porrada de todos os lados, tá, gente? Vocês devem ter uma ideia, né? Mas eu venho de uma escola, né, que é da Brandeis, que a gente tenta trabalhar com essas narrativas paralelas, no sentido de tentar entender ambos os lados, conversar, conviver. A gente visita a Palestina, a gente conversa com acadêmicos palestinos e eles também, o outro lado. Enfim, e tentar evitar essa polarização. Mas eu acho que a gente tem que entender isso na polarização global. Isso faz parte de jogos também da extrema-direita. Né? Eu acho que se eu puder falar alguma coisa para o público brasileiro, é olhar esse governo israelense, gente. A gente podia estar, o Brasil podia estar isso. Olhe para o governo Bibi, né? Um governo totalmente com questões ideológicas, que está olhando lá para questões identitárias, não está olhando para as questões do país, né? Uma corrupção gigante, né? Entregou um monte de ministérios lá para pessoas aliadas, que na hora do vamos ver, esses ministérios não estão funcionando. Então, assim, eu indicaria olhar para essas questões, né? Mas do que a gente pode aprender para que a gente não volte a sofrer isso. Eu sempre me pergunto se fosse o Trump nos Estados Unidos, né? O que estaria acontecendo, seja no ano passado aqui no Brasil, seja agora no Oriente Médio, né? Mas, enfim, eu vejo um pouco esse fla-flu insuflado por redes sociais sem filtro, e, infelizmente, pouco conhecimento da região. E uma região que o Brasil tem conexões antigas, a gente tem diásporas, a gente tem, enfim, eu brinco que pega aí o ministério, todos os ministérios aí da área econômica, né? Haddad, Uec, Tebet, todo mundo veio do Oriente Médio, né? Então vamos aproveitar e aprender e trazer a tradição do Oriente Médio, a tradição brasileira, que o Oriente Médio perdeu essa tradição, que é de convivência. Eu sempre conto, os judeus sempre viveram melhor no mundo muçulmano do que no mundo cristão. Os judeus fugiram das fogueiras da Inquisição e foram abrigados no Império Otomano. E quem aniquilou com os judeus de Salônica, que era uma cidade de maioria judaica otomana, foram os nazistas. Então, assim, se a gente aprender a história, se a gente buscar ir além, né, desse fla-flu, eu entendo, está muito à flor da pele ainda, né, as questões políticas. Tem Enfim, um aspecto, professora, que ninguém tem muita dúvida em relação ao Hamas, né? O Hamas é uma organização terrorista, não representa a Palestina, e o objetivo deles é conspirar contra a paz, né? Agora, a senhora diz, acertadamente, que a sociedade israelense hoje está muito doída, né? Porque sofreu um ataque que nunca tinha sofrido antes, verificou que a segurança que imaginava ter não era real e está doída. O que eu lhe pergunto ninguém tem muita ilusão em relação ao Hamas. Os objetivos do Hamas são claros, exterminar o Estado judeu, matar o máximo possível de cidadãos judeus e conspirar contra a paz. O que eu lhe pergunto é se na sociedade israelense, diante do ataque que sofreu, sobraram vozes que não destilam ódio, sobraram vozes capazes de enunciar alguma proposta mais racional nesse momento de resposta, uma resposta que era inevitável, né? O que precisa agora, o que está se verificando é a comunidade tentando dosar essa resposta, tentando mostrar a Israel que é mais adequado responder como um Estado democrático que observe as regras do direito internacional, né? Há essas vozes da sobriedade
em Israel, elas podem ser ouvidas, existem e serão ouvidas? Eu acho que nesse momento o Biden está fazendo isso, porque está todo mundo doído e os termos que têm se usado em relação, né, ao Hamas, raiar, animal, mifletzet, monstro, leashmid, destruir, é isso, não tem precedente, Josias, o que aconteceu, a dor, e lembre que pessoas da esquerda, pessoas que negociavam a tentativa de paz, a tentativa de solução de 2 estados, estão entre os mortos, estão entre os feridos e estão entre os sequestrados. Mesmo assim, circulam, eu sigo muito grupos como o Women Wage Peace, que é o Mulheres Querem a Paz, né, ou Breaking the Silence, o B'Tselem, o Stand Together. Tem grupos ainda que perderam ativistas de maneira brutal, não queiram saber como essas pessoas foram mortas e que mesmo assim falam, não tem outra solução que não seja a negociação. Mas quando a gente pensa em Estado, né, enfim, desse governo disfuncional, para todo mundo está falando numa resposta militar. Eu tive aula com Shai Feldman, que foi negociador de Oslo, e ele estava falando agora, né, com raiva, com essa dor, nenhuma resposta é racional, é efetiva, né? Mas Josias tem que entender essa dor. Eu sei que é muito dura, a gente está acompanhando, é muita dor do lado palestino, é muita dor de todos os lados, né? E eu acho que era isso que o Hamas queria. O Hamas queria, foi muito bem pensado, inclusive na psique, no trauma. O Yuval Noah Harari tem falado isso. Foi um pogrom, eu estou usando esse termo, com todos os detalhes, para o trauma. Esses médicos legistas, esses voluntários da Zaka que estão acessando os corpos, vocês não têm ideia. Não tem ideia. Eu espero que a Paola De Hort, esses jornalistas brasileiros que estão lá fazendo um trabalho incrível, tenham estômago e divulguem isso, porque também tem toda uma. Na hora, todo mundo falou que não era verdade aqui no Brasil. É muito, muito traumático. Desculpa se eu não tenho nenhuma resposta fechada, é da academia, a gente tem mais dúvidas do que certeza. Mas não vejo, em termos políticos, o esquema, né, o jogo político está meio esfacelado. Eu acho que tem que prestar atenção no Yair Lapid, talvez, enfim, como é que vai se reorganizar. Eu adoraria que a cada reunião que acaba lá do Biden e do Blinken, eles falem que o Bibi vai sair, porque o Bibi vai sair, só que eles estão com esse negócio que tem que esperar a guerra para tirar ele. Mas ele é pernicioso na guerra, né, e ele é isso, ele não assume a responsabilidade dele. Então, é complicado. Professora, muito obrigada. Você falou que traz aqui, você traz o conteúdo da academia, mas com essa fala direta que é muito bom de ouvir.